Bom dia a todos que nos seguem neste canal. Eu sou o professor Gildo, diretor do Centro de História da Ciência, e estamos aqui hoje com mais uma conferência Cronos. E para dar início a ela, vou só primeiro lembrar que muitas pessoas têm uma imagem muito parcial do que seja energia nuclear, por isso associam-na com algo sempre malévolo. E isto nós vamos mostrar para todos uma outra face da energia nuclear. E acho que muitas pessoas conhecem a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, mas nem todos sabem que naquele terreno está instalado o SENA, que é o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, e este é um dos mais importantes centros de pesquisa, não só do Brasil, mas internacionalmente falando. E para esta apresentação, teremos aqui o professor Augusto Thumann, que foi formado na própria USP, em agricultura, onde ele fez também mestrado, doutorado, e depois se especializou exatamente na aplicação da energia nuclear na agricultura, tendo dirigido o SENA por alguns anos e estando ainda atuante nas pesquisas. Ele fez muitos trabalhos envolvendo laranja, maracujá, banana e outros produtos agrícolas, e ele gravou especialmente para esta apresentação um vídeo. O professor Augusto Thumann estará conosco aqui e poderá depois responder a perguntas que vocês podem mandar pelo site iaresponde@usp.br. E então nós vamos dar início. Eu queria primeiro agradecer ao apoio do IA, através da Cláudia, do Jorge, e também um agradecimento especial ao professor Diego Rignão Pachon, que viabilizou esta apresentação para nós. Então, com vocês, o vídeo do professor Thumann. A todos, eu gostaria inicialmente de agradecer ao honroso convite que vai me dar a oportunidade de falar as atividades que nós desenvolvemos no uso de energia nuclear no melhoramento de plantas que nós desenvolvemos no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, que é um instituto especializado da Universidade de São Paulo. E os senhores estão vendo na nossa capa uma esterilização de um átomo onde os elétrons compõem as diferentes culturas com as quais nós vamos exemplificar e responder que sim, a energia nuclear pode melhorar as plantas. E vamos, desde o começo da nossa história, 1953 até o tempo atual, nós vamos dar a ideia de como a ideia germinou, se desenvolveu e se solidificou, tanto para o SENA, o uso de técnicas nucleares, como especificamente na aplicação de técnicas nucleares no melhoramento de plantas. E a nossa história começou quando um grupo de professores da ESALC, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, esse grupo de professores se interessou pelo uso de técnicas nucleares na agropecuária. Nós estamos vendo aqui esse grupo de professores e a seta assinala o professor Cervellini, que foi um dos líderes na condução desse processo do uso de técnicas nucleares na agricultura. Então, essas ideias começaram em 53, houve muitas reuniões de 53 a 55. Uma data muito importante nesse histórico é 1959, onde nós estamos vendo aqui um navio onde centenas de imigrantes do Japão desembarcaram no Porto de Santos, e dentre esses imigrantes apareceu a figura do professor, que seria o professor Akihiko Ando. Na verdade,
ele era um engenheiro agrônomo formado na Universidade de Tóquio, foi lá que ele se formou, e ele trazia 2 valizes, 2 malas nesse navio, e nessas malas o que ele trazia de mais importante eram artigos relacionados ao uso de técnicas nucleares em sementes, raio-x, nêutrons, aplicada em sementes. Então, aqui quando desembarcou no Brasil como um engenheiro agrônomo. E o consulado do Japão ficou sabendo que no departamento de genética da Exalc havia um interesse no uso de técnicas nucleares na genética. Nós estamos vendo aqui o departamento de genética e o seu antigo diretor, um alemão, geneticista alemão, o professor Brigger, que dá nome a esse departamento. Então, em 1960, Akihiko Ando teve uma entrevista com o professor Brigger e levou aqueles artigos sobre o uso de radiobiologia em sementes. O professor Brigger ficou interessado nesses trabalhos e, a partir de 1961, Akihiko Ando foi contratado pelo Departamento de Genética para desempenhar atividades como técnico. E, em 1962, Akihiko Ando foi contratado como professor do Departamento de Genética da Exalc para trabalhar em radiobiologia. O que Akihiko Ando começou a fazer? Começou a utilizar mutagênicos. São agentes capazes de aumentar a frequência de mutação, capazes de produzir a variabilidade genética a ser usada no melhoramento de plantas. Os senhores sabem que sem a variabilidade genética não é possível fazer melhoramento de plantas. Então, Akihiko Ando, o professor Akihiko Ando, começou a trabalhar, por exemplo, com o mutagênico físico raio-x, gama, nêutrons e também mutagênicos químicos como azida sódica, metano sulfonato de etila. Começou a observar os efeitos mutagênicos em sementes. Como que ele fazia esse trabalho? Basicamente, ele irradiava sementes, plantava essas sementes, colhia essas sementes, que é a chamada geração M1, é a nomenclatura que é utilizada, colhia essas sementes da geração M1 e na geração M2 começava a ver se houve um aumento na variabilidade genética ocasionada por esses mutagênicos físicos ou químicos. Então, a partir de 62, ele começou a desenvolver trabalhos básicos na área de mutagênese em arroz. Eu coloquei aqui um degrau em 1964, dá para perceber, porque em 1964 eu entrei no curso de agronomia da Exalc e comecei a fazer desde esse ano estágio com o professor Akihiko Ando, onde eu comecei a aprender as técnicas de mutagênese no melhoramento de plantas. Como o professor Akihiko Ando fazia então? Primeiro ele irradiava a semente. Naquela época não existia o Sena, não existia irradiador. Ele irradiava as sementes no reator da cidade universitária, no IPEM. Então aqui, nesse reator, era feita a irradiação de sementes de arroz. Então ele colocava um controle não irradiado, irradiava as sementes de arroz com doses crescentes. Estamos vendo aqui doses muito altas, as sementes nem germinaram. Então ele selecionava uma dose entre essas. Por exemplo, ele poderia selecionar essa dose e tratava as sementes nesse irradiador com essa dose selecionada e plantava. Então nós estamos vendo o professor aqui quando na geração M1 originada do tratamento de sementes com raios gama. Ele colhia as panículas dessa geração M1 de diferentes maneiras e plantava essas panículas para que na geração M2 se observasse as possíveis mutações, esse possível aumento na variabilidade genética. Então, essas panículas foram provenientes da geração M1 tratada com raios gama, por exemplo. Estão vendo já desenvolvendo essas plantas originadas dessas panículas e aqui quando procurava então mutantes nessas plântulas. Nós estamos vendo aqui uma plântula normal, verde, clorofila normal, e umas plantas mais claras, albinas.
Isso então é o efeito do tratamento de raios gamas em sementes. Então houve um aumento na frequência de mutação devido ao tratamento com raios gama ou com outro mutagênico físico. Então, a partir de 1966, aquela semente que nós vimos que começou a germinar, realmente começou a criar raízes e a parte aérea, e aqueles professores, aquele grupo de professores, resolveu que sim, seria interessante a criação de um centro de energia nuclear na agricultura. E esse centro ainda não tinha local próprio, era na própria Exalc que os professores desenvolviam as atividades de técnicas nucleares na agropecuária. Mas já havia a ideia que esse SENA iria funcionar através de várias seções, e uma delas era a seção de radiogenética. E o professor Akihiko Ando, do Departamento de Genética, é que seria o responsável pela criação, instalação e funcionamento dessa seção de radiogenética. Aqui em 1968, nós já estamos vendo que a Exalc deu uma área para a instalação daquele instituto recém-criado, o SENA. Esse aqui é o primeiro prédio do SENA. E ao lado desse prédio tem o primeiro irradiador, que nós estamos vendo aqui do lado. Esse irradiador de raios gama, emitia raios gama. Esses raios gamas eram utilizados para irradiação de diferentes materiais. Uma data muito importante, tanto para o SENA como para a seção de radiogenética, foi a data de 1972, onde as Nações Unidas, através de um projeto gerenciado pela Agência Internacional de Energia Atômica, situada em Viena, estamos vendo aqui a foto do edifício da Agência Internacional de Energia Atômica, a UNDP fez um projeto gerenciado pela IAEA, e esse projeto constava que o SENA iria receber diferentes equipamentos, materiais, especialistas, haveria treinamento de pessoal na área de técnicas nucleares na agricultura. E por meio desse projeto, foi estabelecido que várias das seções do SENA iriam trabalhar com a cultura de feijão. É o chamado, então, Projeto Feijão, que foi desenvolvido a partir de 72. E, em 72, houve a contratação do primeiro pesquisador do SENA. Eu tive a sorte de ser um dos primeiros pesquisadores contratados no SENA, depois que eu fiz o mestrado na área de uso de técnicas nucleares, justamente utilizando aquele ensinamento que o professor Akihiko Ando havia me transmitido durante aquele estágio. A partir de 74 começou o efetivo funcionamento daquele projeto que eu citei anteriormente. Um dos primeiros equipamentos que o SENA recebeu foi esse irradiador. Então, esse é o segundo irradiador que o SENA recebeu. Nós estamos vendo aqui no centro como era feito, por exemplo, a irradiação de sementes. Houve, então, o treinamento de pessoal. Eu, por exemplo, fui para o exterior, outros pesquisadores foram para o exterior, aprenderem técnicas relacionadas ao uso da energia nuclear na agropecuária. Recebemos, então, equipamentos, treinamentos, experts, e iniciou-se o trabalho com a cultura de feijão. Nós já tínhamos experiência com arroz, agora o feijão ia ser introduzido. Eu gostaria de destacar, dentre os especialistas que o SENA recebeu, o Dr. Stig Blixt, da Suécia, que nós estamos vendo aqui na figura. O Dr. Stig Blixt, ele era especializado no uso de técnicas nucleares em ervilha, que é uma leguminosa à semelhança do feijão. E além da ciência, eu gostaria de destacar que o professor especialista Stig Blixt nos deixou vários ensinamentos. E um deles foi como que deveria se comportar um especialista quando é convidado para ir em outro país, como que deveria ser o comportamento desse especialista. Então, como eu disse, os contratados pelo SENA, a seção de radiogenética, nós éramos muito jovens, e o Dr. Stiglitz nos ensinou, por exemplo, princípios de ética de um profissional, de um expert.
Eu me lembro de uma história, eu é que levava e trazia o Dr. Blix no aeroporto. Quando eu fui buscar o Dr. Blix no seu hotel para levá-lo ao aeroporto, eu vi uma fila de várias pessoas, o Dr. Blix estava distribuindo dinheiro. Eu perguntei por que ele estava distribuindo dinheiro. Ele falou, eu terminei o meu período aqui no Brasil, Viena me fez um pagamento, me sobrou dinheiro e eu estou distribuindo esse dinheiro que sobrou. Eu falei, mas o senhor poderia trocar no aeroporto esse dinheiro e levar para a Suécia. Ele falou, não, eu não vim aqui no Brasil para ganhar dinheiro. Eu vim aqui para transmitir a minha experiência para quem precisasse dela. Então, além da ciência, o Dr. Stiglitz, um ótimo especialista em indução e mutação, ele nos ensinou muitos princípios que nós utilizamos até hoje. E agradecemos, então, em nome do Dr. Stiglitz, a todos os especialistas que vieram nos auxiliar. Mas tivemos também a colaboração nesse projeto Feijão de especialistas brasileiros. Nós estamos vendo aqui do lado o Dr. Álvaro Santos Costa, do Instituto Agronômico de Campinas. Nós procuramos alguns especialistas para trabalhar com a cultura de feijão. Alguns não quiseram trabalhar com técnicas nucleares, que era uma novidade. Eles estavam acostumados com as técnicas tradicionais e não quiseram colaborar. Mas, ao contrário, o Dr. Álvaro Santos Costa, desde o princípio, se dispôs a trabalhar conosco no uso dessas técnicas nucleares. E também, à semelhança do Dr. Stiglitz, ele nos deixou vários ensinamentos. O Dr. Álvaro Santos Costa, por exemplo, era um pouco arredio a esse problema de publicações. Ele não era muito favorável ao excesso de publicações, ao exagero de certas publicações. Então ele me deu um exemplo disso. Ele falou, olha, Augusto Tuma, eu trabalhei com um vírus que em uma hortaliça, causava prejuízos em hortaliças. Eu demorei 12 anos para descobrir qual é o vírus que era o responsável por essa doença, como que ele transmitia, quais os prejuízos. Eu vou mostrar para você a publicação que eu fiz depois desses 12 anos. Ele me levou na sala dele e me mostrou os anais da fitopatologia, uma publicação de 12 linhas. E nessas 12 linhas ele relatava exatamente o que, na opinião dele, era necessário para constar de uma publicação e não precisaria muito mais publicações para simplesmente falar uma coisa óbvia. Então, ao Dr. Álvaro, nós agradecemos muito, não apenas em ciência, ele nos deixou também muitos ensinamentos. E outro, por exemplo, que ele nos deixou, é que, segundo ele, brasileiro tem muita mania de querer ser o primeiro. Por exemplo, ele falou assim, o Brasil fez o primeiro simpósio brasileiro de virologia. No ano seguinte, o Brasil fez a primeira conferência brasileira de virologia. No outro ano, o primeiro simpósio nacional de virologia. Na opinião do Dr. Álvaro Santos Costa, o que é importante não é ser o primeiro simpósio, a primeira reunião. O importante é uma continuidade. É importante que fosse a 20ª reunião brasileira de virologia. Então, esse aspecto da continuidade indispensável numa pesquisa, o Dr. Álvaro também deixou esse ensinamento e nós também agradecemos muito por esses ensinamentos. O professor Ando, tanto na seção de radiogenética como no departamento de genética, através daqueles projetos básicos feitos com a cultura de arroz, ele disseminou essa técnica que começou a ser utilizada em diferentes instituições, tanto privadas como oficiais. Estamos vendo aqui um exemplo de um organograma do EPAG, o Instituto uma empresa lá de Itajaí, Santa Catarina, responsável pela liberação de dezenas de cultivares de arroz. E lá, na EPAG, eles utilizam tanto os métodos tradicionais de melhoramento de plantas, como hibridação e introdução de materiais, como o uso de mutagênicos, de mutação, para aumentar a variabilidade genética, o uso de técnicas nucleares. Então, eles tratam as sementes de arroz, nós tratamos as sementes de arroz aqui no Sena, enviamos essa semente de arroz lá para Itajaí, e lá eles iniciam o trabalho
obtenho M1, M2, seleciono materiais e, eventualmente, novas cultivares podem ser liberadas por meio dessa técnica. Então, é esse o trabalho que eles desenvolvem lá na EPAGRE. Essa é a segunda geração, aquelas panículas da segunda geração de arroz sendo semeadas em canteiros, essas para a formação de mudas. Essas mudas são transplantadas, porque o arroz é arroz irrigado, transplantadas para o campo. E na geração M2, os especialistas começam o trabalho de seleção dos mutantes obtidos pelo uso daquela energia nuclear. Aqui o Dr. Takashi Ishii fazendo a seleção de mutantes de arroz na geração M2. Nós vamos depois falar novamente do Dr. Takashi Ishii. Então, o Dr. Takashi Ishii selecionou aqui, por exemplo, aqui a seta está indicando, um mutante precoce de arroz originado do tratamento de sementes com raios gama que nós fizemos aqui no Sena. Então, esse é um mutante, uma característica mutada ou melhorada. A precocidade pode ser importante para o melhoramento de arroz por meio de energia nuclear e técnicas nucleares. Um outro exemplo, aqui do lado, é um mutante resistente a herbicida. Esse aqui é o controle, um arroz controle não tratado com irradiação e tratado com o herbicida. Dá para ver o efeito do herbicida, efeito de letalidade. E aqui um mutante, dois mutantes resistentes a herbicida obtidos pelo tratamento de sementes com raio gama. E o interessante, então, é que esses mutantes resistentes a herbicidas são não transgênicos. Então, vale a pena se ressaltar que os materiais obtidos pelo uso de técnicas nucleares não sofrem aquelas restrições que os transgênicos sofrem, ter que fazer muitas análises em campo isolado. Simplesmente, uma vez obtido um material melhor pelo uso dessas técnicas nucleares, eles podem ser liberados sem nenhuma restrição aos agricultores. Como resultado do uso dessas técnicas na cultura de arroz, lá pelo EPAGRE, nós estamos vendo aqui o professor Akiko Ando em frente a um campo de arroz que justamente leva o nome do professor Ando, chama um cultivar de arroz Ando-san. A EPAGRE resolveu homenagear o professor Ando com esse nome, porque foi o primeiro cultivar de arroz obtido pelo uso de técnica nuclear irradiando sementes de arroz com raios gama. Então, em homenagem ao professor Ando, eles resolveram dar o nome a essa cultivar de arroz de Ando-san. Foi muito cultivada lá no estado de Santa Catarina. Essa técnica foi difundida não apenas para o EPAGRE, mas também para outras instituições oficiais. Vamos ver aqui o Dr. Otávio Tisselli, melhorista de arroz do Instituto Agronômico de Campinas. Ele está segurando com essa mão uma planta normal de arroz, altura normal. E aqui um mutante de porte baixo, obtido pelo uso de radiação de sementes com raios gama. Então, o porte baixo em arroz pode ser uma característica melhorada de bastante interesse no melhoramento de arroz. Essa técnica foi disseminada para instituições não oficiais, instituições particulares, privadas. Estamos vendo aqui um exemplo de uma instituição, a Ouriza e Soia, situada lá em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Esse é o campo de melhoramento da Ouriza e Soia. Essa parte do campo é a parte utilizada com métodos tradicionais de melhoramento. E essa parte aqui, eles reservam para o uso de técnicas nucleares, tratamento de sementes com raios gama. Aqui eles fazem as seleções de mutantes de arroz obtidos pelo tratamento de sementes que nós enviamos lá para Uruguaiana. Como exemplo, nós estamos vendo aqui uma variedade original da Ouriza e Soia, e aqui um mutante de porte baixo altamente produtivo que eles estão colocando em ensaio de produção. Essa é uma foto recente de 2018. Eles estão realizando ensaios de produção com esse mutante que tem mostrado uma alta produtividade. Nós falamos do projeto feijão, vamos dar alguns exemplos. Esse aqui é uma variedade de feijão chamado Costa Rica, muito boa, resistente a doenças. Entretanto, aqui no estado de São Paulo,
As sementes de cor escura, de cor preta, elas somente são utilizadas naquele prato tradicional, na feijoada. Em geral, o consumidor do estado de São Paulo prefere outras colorações. Então, por meio de irradiação de sementes com raios gama dessa cultivar Costa Rica, nós obtivemos sementes com essa coloração e essa semente manteve as boas características da variedade Costa Rica original. Um outro exemplo em feijão, agora eu citei o Dr. Álvaro Santos Costa, em trabalho que nós desenvolvemos em colaboração com o Dr. Álvaro Santos Costa, havia uma doença muito importante em feijão chamada vírus do mosaico dourado. O Dr. Álvaro, nós tratamos sementes com raios gama e mutagênico químico. O Dr. Álvaro conseguiu selecionar um mutante, dessa vez originada não com raios gama, mas com mutagênico físico, um mutagênico químico, um material mais resistente ao vírus do mosaico dourado. Nós introduzimos esse material mais resistente em cruzamentos e obtivemos muitos bons resultados, como nós vamos ver na próxima transparência. Então foi obtido, em trabalho feito lá com o Instituto Agronômico do Paraná, em Londrina, a cultivar Iapar 57, altamente resistente ao mosaico dourado. Estamos vendo aqui à direita, no campo, a ausência de sintomas, e aqui a variedade original suscetível ao vírus do mosaico dourado. Então, uma ampliação da variabilidade genética, nesse caso originada do tratamento de sementes com mutagênico químico. Ainda em feijão, esse aqui é o cultivar muito consumido no Brasil, estado de São Paulo, chamado cultivar carioca. Ele tem um hábito indeterminado, dá para ver como ele termina com essa gavinha, e nós obtivemos, por meio da irradiação de sementes, um mutante de hábito determinado mais precoce. Dá para comparar a precocidade, clivagens verdes, clivagens já prontas para o ponto de colheita, um mutante de hábito determinado e mais precoce, que nós denominamos de CAP 1070. Esse material foi testado no campo por uma companhia particular lá em Ponta Grossa, a FT Pesquisa e Sementes. E esse material se mostrou muito interessante, ele foi multiplicado, esse é um campo de multiplicação do mutante, ele foi multiplicado e cultivado por agricultores lá do Paraná. Ainda em feijão, um outro exemplo, essa cultivar Curió, ela foi obtida por meio do cruzamento com aquele mutante que eu falei anteriormente, o CAP 1070, que era um mutante de hábito determinado e precoce. Então, o Instituto Agronômico do Paraná introduziu esse mutante em cruzamentos e obteve a variedade chamada Curió, variedade precoce, sendo que a precocidade foi originada daquele mutante que nós obtivemos chamado CAP 1070. E o que eu gostaria de destacar é que quem fez esse melhoramento foi a doutora Vânia Cirino Moda, pesquisadora melhorista de feijão lá do Iapar. E a doutora Vânia Cirino Moda fez a sua iniciação científica aqui na seção de radiogenética, em 1976, com bolsa do CNPq. Então, é um benefício originado do programa de indução de mutação, do uso de técnicas nucleares, a formação de pessoal, como é o exemplo com a doutora Vânia Cirino Moda. Bom, continuando a nossa história, falando um pouquinho do SENA, o desenvolvimento do SENA e da seção de radiogenética, evidentemente, foram bastante paralelos. Nós estamos vendo aqui uma homenagem feita ao primeiro diretor do SENA, o professor Cervellini, sendo muito justamente homenageado pelos pesquisadores do SENA. Então, a partir de 66, desde a criação do SENA, em 1972 nós tivemos o nosso curso de pós-graduação. Não foi nosso curso, porque na verdade ele pertencia ainda à Exalc. O SENA ministrava esse curso, mas com a sigla da Exalc. Em 1977, houve uma data que eu considero de muita importância para o SENA. Nós estamos vendo aqui então que eu simbolizei criando raízes e já a planta se fortalecendo, porque houve a efetiva incorporação do SENA à USP. Então foi bastante importante
essa data porque começaram a incorporação, a contratação de maior número de profissionais, mas essa época e até a outra data, os profissionais eram contratados como técnico. Então eu, por exemplo, fui contratado como engenheiro agrônomo, o outro como engenheiro químico, o outro como biólogo. Então nós não éramos professores da Universidade de São Paulo, até uma certa data. Em 1988, o Sena passou a ser Instituto Especializado da USP. Em 1990, o Sena, aquele curso de pós-graduação, passou a pertencer ao próprio Sena. Então a sigla já era do Sena. Então nós ministrávamos disciplina já com a sigla do Sena. Em 1996, a nossa figura então já se enraizou, já frutificou, começou a dar frutos. O Sena efetivamente começou a realizar concursos na carreira docente. Então todos aqueles que eram técnicos de engenheiro agrônomo passaram a ser professores da USP. Isso trouxe muita importância para o Sena, porque nós, durante esse caminho todo, nós perdemos alguns excelentes profissionais porque não viam futuro numa possível carreira, e esse futuro começou a existir a partir da existência dos concursos na carreira docente do Sena. Até 74, como eu disse, nós trabalhamos com culturas de arroz e feijão. A partir de 77, foi introduzido o trabalho do uso de técnicas nucleares no melhoramento do trigo. Nós estamos vendo aqui o Dr. Camargo, que era melhorista lá do Instituto Agronômico de Campinas, que trabalhava com trigo. Nós propusemos um trabalho em colaboração, o Dr. Camargo, e ele, ao contrário de outros, o Dr. Camargo nunca havia utilizado técnica nuclear no melhoramento de trigo. O Dr. Camargo falou, é uma técnica que eu nunca usei no meu programa, mas eu gostaria de ver como que ela vai funcionar. Então ele se mostrou aberto à utilização dessa técnica e vamos ver nos próximos slides alguns exemplos dos benefícios que essa técnica gerou para o programa de melhoramento de trigo do IAC. Então, por exemplo, Dr. Camargo, nós tratamos sementes com raios gama e a geração M2, Dr. Camargo semeou num trigo que tinha alto teor de alumínio. Então, o trigo não se comporta bem, não cresce bem em teor que tem alto teor de alumínio. Nós estamos vendo aqui uma planta, indicada por essa seta, que cresceu, que se desenvolveu, um possível mutante resistente ao alto alumínio de teor do solo, obtido por energia nuclear. Esse mutante foi multiplicado e introduzido em ensaios de produção. Estamos vendo aqui o mutante no centro, ladeado por materiais suscetíveis. Então, a alta produtividade desse material em comparação com a baixa produtividade desse material suscetível, material resistente e material suscetível. Então, essa foi um dos resultados da pesquisa feita com trigo. Até 77, eu dei exemplos de uso de energia nuclear no melhoramento de plantas propagadas por sementes. A partir de 1978, nós começamos a introduzir no programa da seção de radiogenética o uso de técnica nuclear no melhoramento de plantas propagadas vegetativamente, como é o caso da figueira. Então, nós estamos vendo aqui a irradiação com raios gama feita aqui no Sena por um trabalho desenvolvido junto com a Unesp, lá de Ilha Solteira, agronomia da Unesp de Ilha Solteira. Então, essas estacas foram irradiadas, nós irradiamos essas estacas e as gemas axilares se desenvolveram, como esse é o caso, ou não, de acordo com a dose utilizada, e essas plantas foram utilizadas para trabalhos de seleção de mutantes com uma metodologia completamente distinta daquelas que nós vimos até agora, que era o caso de sementes. Qual é uma das metodologias? Então, nós tratamos estacas que tinham gemas, borbulhas, gemas ou borbulhas. Esse material foi plantado emitindo um ramo chamado de V1M1. Nós fizemos uma poda aqui nesse ramo e essa gema deu origem a um ramo chamado V2M1, que foi podada, dando origem ao V3M1 e
e assim por diante. É a chamada técnica das podas repetidas em materiais tratados com a energia nuclear. Essa seria a situação da figueira, depois dessas podas que nós fizemos antes da seleção de plantas. E esses ramos podados deram origem a plantas, e nessas plantas nós começamos a seleção em busca da variabilidade genética induzida pela energia nuclear. Esse é o figo roxo de Valinhos, que nós conhecemos, e aqui um exemplo de um mutante que nós obtivemos com um fruto mais longo do que o normal. E também outro mutante, o pedúnculo maior do que o normal. Então, são exemplos de mutantes de melhoramento que se pode fazer em plantas de propagação vegetativa. Um outro exemplo em planta de propagação vegetativa, agora com os citros. Nós irradiamos ramos de citros com borbulhas. Essas borbulhas irradiadas aqui no sênior com raios gama foram enxertadas, é o método normal que se faz com os citros, e nós aplicamos nessas plantas aquela chamada poda repetida, a técnica das podas repetidas. E obtivemos plantas, essas plantas no campo, que foram então objeto de seleção. Então esse é o exemplo de uma das 15.000 plantas que nós obtivemos lá em Presidente Prudente, em trabalho realizado junto com o Instituto Biológico e Instituto Agronômico de Campinas. Essas plantas, então, foram objeto da seleção em busca da variabilidade genética para o melhoramento por meio de técnica nuclear. Nós estamos vendo aqui em cima um fruto típico da laranja pera. Tem várias sementes, 5, 6, 7 sementes em média por fruto. E aqui um mutante sem sementes que nós obtivemos. E esse material, esse mutante, foi liberado para os agricultores. O Instituto Agronômico de Campinas liberou comercialmente em 2014 para o cultivo dos fruticultores. Ainda em propagação vegetativa, um exemplo em maçã. Essa aqui é a maçã Fuji original, material muito interessante, só que a coloração dessa maçã não é a ideal. Os consumidores não gostam de maçã com essa coloração muito pálida. Eles preferem colorações mais fortes. Nós irradiamos estacas de maçã com raios gama, enviamos esse material lá para o Paraná, e lá no Paraná eles obtiveram um mutante, chamado Fuji mutante, com coloração muito mais interessante do que aquela Fuji original. Estamos vendo aqui uma planta com esse mutante. Essas plantas, várias dessas plantas foram colhidas e testadas no comércio. Estão vendo aqui uma caixa com aquele mutante com coloração muito interessante, e esse material foi obtido lá no IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, em Londrina, pelo pesquisador Dr. Roberto Auage. E gostaríamos também de destacar que em 1975 o Dr. Auage ele foi um dos primeiros estagiários de iniciação científica na nossa seção de radiogenética aqui no sênior. E, segundo ele começou a se dedicar ao melhoramento de plantas a partir de quando ele se formou em agronomia aqui na Exalc. Ele se interessou por melhoramento de plantas graças a esse estágio que ele fez na seção de radiogenética. Então, nós vamos agora falar da pimenta do reino. Aqui temos o professor Ando com um pouco mais de idade. Ele completou 90 anos há 2 semanas atrás. O doutor Ando desenvolveu um trabalho muito interessante com pimenta do reino, uma planta de propagação vegetativa. E essa é a equipe de pesquisadores, trabalho feito em colaboração lá com o INPA, lá no Pará, e com outros pesquisadores de institutos do Japão. E a pimenta do reino tem um problema, uma doença de solo. Nós estamos vendo aqui os problemas que essa doença causa, uma fusariose. E por meio da irradiação de estacas de pimenta do reino com raios gama, foi possível a obtenção de um mutante resistente, plantado em condições comerciais, lá em Baião, exatamente no Pará. Outro exemplo de sucesso de técnicas nucleares no melhoramento de plantas.
Bom, uma outra data de importância da nossa história, no nosso histórico, 1983. Nós estávamos usando um laboratório de cultura de tecidos aqui do Sena, que se mostrou muito acanhado, muito pequeno para as nossas necessidades. Então, em 1983, nós construímos um laboratório de cultura de tecidos, que já era, então, da seção de radiogenética. E esse laboratório foi construído por meio de auxílios das empresas privadas, da Universidade de São Paulo e da Agência Internacional de Energia Atômica. Vamos dar exemplos, então, do uso da cultura de tecidos associado a técnicas nucleares. Na cultura de bananas, uma banana no campo, eram retirados os perfilhos, esses perfilhos levados ao laboratório, descascados, vamos dizer assim, até que se chega ao ápice caulinar. Esse ápice caulinar pode ser irradiado no nosso irradiador. Estamos vendo aqui o resultado da irradiação, doses crescentes de raios gama. Esse aqui é um controle, esse aqui doses crescentes de raios gama. Doses essas muito elevadas, por exemplo, se pode escolher para a continuação do trabalho essa dose. Então, ápices caulinares podem ser irradiados com essa dose e utilizado a cultura de tecido. Então, nós estamos vendo aqui um meio gelatinoso que tem vários produtos para o crescimento de plantas. Dentre os produtos que esse meio gelatinoso tem, nós adicionamos sal. A banana não se desenvolve bem em solos salinos. Então, esse meio, essa cultura de tecidos, está simulando um terreno que tem alta salinidade. E nós estamos selecionando materiais avançados, aquela geração V3, V4 que eu falei anteriormente, só que obtidos não através das podas repetidas, mas através da cultura de tecidos, de várias repicagens para avanço de gerações. Então, esses materiais são susceptíveis ao teor de sal e esse possivelmente um mutante resistente. Ele é retirado das condições de tecido, de cultura de tecido, e testado em solução hidropônica com sal. Esse é o controle da banana, altamente suscetível a condições salinas, e esse é um mutante resistente, obtido então um melhoramento feito para condições de solo que tem alta salinidade, usando a energia nuclear. Em 1993, nós começamos a trabalhar com ornamentais. É uma história interessante, porque floricultores lá da Olambra, cidade perto aqui de São Paulo, perto de Piracicaba, floricultores da Olambra nos procuraram, porque lá na Holanda existem muitos trabalhos feitos com o uso de técnicas nucleares no melhoramento de ornamentais. Como os senhores sabem, as ornamentais são de importância econômica muito grande lá na Holanda. Então, eles trouxeram plantas de crisântemos para que nós irradiássemos, esse então é o nosso antigo irradiador. E esse aqui era a variedade original, chamado Repin, cor rosa claro. É uma boa variedade, se conservava, os ramalhetes se conservavam por bastante tempo depois de colhidos. Só que eles gostariam de outras colorações, e exatamente por intermédio daquelas irradiações que eu falei anteriormente, foram obtidos mutantes de cor branca, amarela e vermelho e rosa mais escuro. Esses dois mutantes foram mutantes comerciais que os agricultores comercializaram lá na Holanda. Foi também objeto de uma dissertação feita por Rodrigo Latado. Exemplo de um outro mutante de coloração ornamental, essa aqui era a variedade de Aster original, e esse é um mutante obtido pelo uso de raios gama. Em 98 houve uma transformação interessante no Sena. Tudo que era chamado seção passou a se chamar laboratório. Então, nós éramos seção de radiogenética, passamos a ser chamados de laboratório de melhoramento de plantas. E, numa justa homenagem ao professor Akihiko Ando, esse laboratório passou a ser chamado professor Dr. Akihiko Ando. É uma homenagem que nós consideramos de bastante importância, porque o professor Ando, desde o início, desde quando ele veio do Japão, ele implementou uma filosofia na nossa seção de radiogenética, que continuou depois no laboratório de melhoramento de plantas. E a filosofia que ele implementou é a seguinte: ele conta a história de um homem que estava no deserto, estava morrendo de sede.
E ele caminhou, caminhou, até que ele encontrasse um poço muito bem feito, cheio de água pura. Ele bebeu aquela água e sobreviveu. Então a primeira coisa que esse homem fez foi agradecer a quem fez o poço. E essa é a filosofia que o doutorando implementou na nossa sessão de Laboratório de Melhoramento de Plantas. Nunca esquecer quem fez. É muito fácil a pessoa chegar, encontrar tudo feitinho, mas vamos dar valor às pessoas que construíram, que fizeram, e nós estamos usufruindo hoje. E essa filosofia foi muito importante, ao lado de outras que nós fomos tendo durante o tempo. Em 1999, houve uma outra data muito importante, eu até exagerei, coloquei aqui um clarão, o nome FAPESP. Por quê? Porque nós reunimos todas aquelas experiências que eu contei anteriormente, feitas com sementes, propagação vegetativa, ornamentais, cultura de tecido, organizamos num projeto todas essas pesquisas e encaminhamos para a FAPESP pedindo um novo irradiador. Porque aquele nosso radiador que nós mostramos até agora, a atividade diminui muito com o passar do tempo, vai perdendo, de 4, 5 anos, vai perdendo metade de sua atividade e ele já estava com baixa atividade. Então era difícil a gente fazer trabalhos usando esse radiador. Então, por meio desse projeto, feito em 99, a FAPESP aprovou esse projeto, que envolveu milhares de dólares, e obtivemos esse novo irradiador. É aqui que é colocado o material para ser irradiado na câmara de radiação, que ela baixa automaticamente e é submetido à ação de raios gama, por meio de um controle de tempo, mecanismo de relógio. E um exemplo do uso desse irradiador, um trabalho que nós fizemos com uma companhia particular lá do Paraná, irradiação de soja. Nós irradiamos uns 12 sacos de soja de 60 quilos, milhões de sementes foram irradiadas, transportadas por meio de caminhão e levadas para o aeroporto, finalmente chegando lá perto de Londrina, onde tem a TMG. E esse material foi plantado então no campo. Esse é o campo da geração M1. Aqui um controle não irradiado e doses crescentes de raio gama. Dá para comparar a mortalidade causada por essa dose quando se compara com o controle. Então, esse material geração M1 foi colhida e na geração M2 foi feita a seleção em busca de mutantes mais precoces. Como nós tínhamos uma população muito grande nessa área, dezenas de mutantes precoces foram obtidos, mais um exemplo do uso de técnica nuclear no melhoramento, nesse caso em soja e para a precocidade. Até agora, desde a criação do SENA, em 1966, até o exemplo anterior, eu vinha falando do exemplo em pesquisas. Mas desde o início do SENA, houve uma preocupação muito grande com o ensino e extensão. Então, esse, em 2018, é um exemplo da aula que nós damos até atualmente para a disciplina Genética Vegetal no curso de Agronomia da Exalc. Então, 200 alunos vêm ao SENA, nós damos uns princípios básicos de indução de mutação, depois mostramos o irradiador, os técnicos mostram como funciona o irradiador, e mostramos do ponto de vista prático aos alunos de agronomia quais os efeitos da irradiação na primeira geração, na segunda geração. Então, ministramos a aula sobre indução de mutação in vivo e in vitro no melhoramento de plantas. Mas não só a nível de graduação é a nossa atividade e ensino. Em pós-graduação, como eu citei anteriormente, que pertence já ao SENA, nós ministramos também disciplina onde o uso de técnicas nucleares no melhoramento de plantas é ministrado a alunos a nível de pós-graduação. Cursos de extensão, desde o início do SENA, nós procuramos dar, ilustrando o uso de técnicas nucleares no melhoramento de plantas. Esse é um dos primeiros cursos, em 78, onde nós ministramos aqui no anfiteatro do SENA, e chamamos dois especialistas mais renovados de Viena, Dr. Breutjes e Van Harten, para participar, junto com pesquisadores do Brasil, no lecionamento do uso dessas técnicas. E já num outro curso, já a nível internacional, curso regional sobre a aplicação de técnicas de indução de mutação no melhoramento de plantas,
vários participantes de vários países, e nós temos aqui o professor Ando, o nosso laboratório de melhoramento de plantas, o professor Menten, que foi pesquisador aqui no nosso laboratório, Takashi Ishii, que eu mostrei anteriormente, foi aluno desse curso. Então, aquele pesquisador que eu mostrei anteriormente em Arroz, lá do IPAG, selecionando mutantes, participou desse curso de indução e mutação que nós lecionamos aqui no centro. Atividades de extensão foram muito importantes na seção de genética e no laboratório de melhoramento de plantas. Nós participamos ativamente das feiras de profissões da Universidade de São Paulo. Então, temos equipes aqui do nosso laboratório, o Paulo Cassieri, a Suzineide, a Inês, Benedita Inês Rodrigues, sempre participando, demonstrando nossos laboratórios, aqueles mutantes obtidos por técnicas nucleares, nessas feiras de profissões da USP. E foi um aspecto que vale a pena a gente comentar um pouquinho mais, porque quando nós procuramos participar nessas feiras de profissões, houve muitos professores do SENA que disseram: para que nós vamos participar? Por que nós vamos participar de uma feira de profissão se nós não temos curso de graduação aqui no SENA, só de pós-graduação? Mas a nossa insistência se deveu ao fato de que os alunos, visitando a nossa estande, poderiam ver perspectivas de, no futuro, entrando num curso de agronomia, de biologia, de engenharia florestal, que é ministrado aqui no campus em Piracicaba, esses alunos se interessassem por o uso dessas técnicas nucleares e viessem a fazer estágio de iniciação científica, ou o nosso mestrado, ou o nosso doutorado lecionado a nível de pós-graduação. Então foi o nosso interesse em participar das feiras de profissões da USP. E também a nível de extensão, o nosso radiador está sendo muito utilizado para várias atividades. A Unicamp, por exemplo, utiliza muito o nosso radiador para a radiação de materiais odontológicos. Pesquisadores da Embrapa, como nós estamos vendo aqui, têm trazido materiais para a irradiação, no caso, estacas e cílios. Então, ele tem sido muito usado em serviço de extensão. E também nós procuramos ministrar aperfeiçoamento para técnicos de outros países. Um exemplo é o Mr. Protul Kumar Roy, que é um pesquisador lá de Bangladesh, que veio como bolsista de Viena observar como nós aplicamos as técnicas nucleares no melhoramento do abacaxi, utilizando técnica nuclear associada à cultura de tecido. Então, recebemos muitos profissionais de outros países para ministrar o uso de técnicas nucleares no melhoramento de plantas. E uma atividade de extensão também de bastante importância que nós consideramos é que nós ministramos palestras aos nossos colaboradores de indústrias privadas, de companhias privadas. Então, nós preferimos ir nessas companhias. Nós vamos trabalhar, por exemplo, com ornamental. Nós fomos lá na Olambra, ministramos aulas ao pessoal que vai trabalhar usando indução e mutação em cultura de tecido, qual o cuidado que eles devem ter, qual o tempo que vai ser necessário para eles começarem a ver aqueles mutantes. Essas palestras em vivo, no próprio local, nós consideramos de bastante importância. Bom, se eu disse que em 1999 foi a nível nacional o grande reconhecimento que o SENA teve por intermédio do Laboratório de Melhoramento de Plantas, por intermédio da seção de genética, a nível nacional, eu acredito que nós tivemos o reconhecimento pela doação que a FAPESP fez por meio daquele irradiador. Então, foi um projeto envolvendo milhares de dólares, e eu considero que a nível nacional nós tivemos o reconhecimento de uma instituição de peso como a FAPESP. A nível internacional, eu creio que o nosso reconhecimento se deu em 2014, quando nós recebemos lá da Agência Internacional de Energia Atômica, que começou a auxiliar nossas atividades, como eu disse lá atrás, em 1972, ela reconheceu a utilidade das técnicas nucleares que nós aplicamos em colaboração com diversos programas de melhoramento aqui no Brasil. E para finalizar, em 2021, nós editamos, eu e o professor Ando editamos um livro sobre o uso de indução e mutação em vivo e in vitro no melhoramento de plantas. Então nós reunimos todas as experiências, nós trabalhamos com 17 culturas aqui, nós exemplificamos apenas em 6 ou 7,
Trabalhamos com 17 culturas usando as técnicas nucleares. Nós ministramos dezenas de cursos de graduação, de pós-graduação. Fizemos o treinamento a nível de iniciação científica, mestrado e doutorado de centenas de estudantes. Participamos em dezenas de reuniões, tanto nacionais como nacionais, e todas essas informações foram compiladas nesse livro. Eu agradeço novamente aos organizadores dessa conferência e me disponho a perguntas, dúvidas que possam esclarecer o assunto. Obrigado. Muito obrigado, professor Augusto Thumann. Essa é uma história extraordinária que nos orgulha muito sendo da USP e que está no nosso cotidiano, já que estamos nos beneficiando o tempo todo dessas pesquisas. E temos agora aqui algumas perguntas. A primeira pergunta é: qual seria a proporção de uso de ferramentas de energia nuclear aplicadas em programas de melhoramentos atuais, comparado com estratégias baseadas em biologia molecular? A primeira parte da pergunta tem uma segunda parte, mas acho que seria bom já responder essa primeira. Bom, muito obrigado a todos pela atenção. Eu só gostaria de dizer um instantinho antes de responder a pergunta, porque às vezes a gente dá uma palestra, pode esquecer alguns detalhes, e eu gostaria de dizer que eu procurei fazer uma síntese, um resumo resumido mesmo da história do Sena. Faltaram muitos detalhes, foi muito mais complexa essa história do Sena do que eu realmente coloquei nessa palestra. E também que eu usei bastante umas figuras desse livro, editado pelo Sena, quando o professor Serri era o diretor, e essas figuras, aquele feijão que está germinando, foi a inspiração do professor Klaus Reichert, que é professor docente da Exalc e pesquisador aqui do Sena. Gostaria, então, de reconhecer o mérito que ele tem nessa publicação. Quanto a essa pergunta, considero muito interessante, porque quando a biologia molecular e outras técnicas também, como os transgênicos, começaram a surgir, a ideia é que a energia nuclear no melhoramento de plantas pudesse trazer, que houvesse um decréscimo nessas atividades. Mas com o passar do tempo se percebeu que não. Na verdade, a biologia molecular pode ser um auxiliar no uso das técnicas nucleares no melhoramento de plantas. É verdade que existem certas dificuldades para essa aplicação, porque de início a gente pensava que, por exemplo, um dos problemas ou defeitos, vamos dizer assim, que a técnica nuclear no melhoramento de plantas apresenta, é porque essas mutações ocorrem ao acaso. Nós não podemos dirigir a mutação. Se eu quero, por exemplo, obter no caso do abacaxi, nós procuramos obter um abacaxi que não tivesse espinho nas folhas. Nós não conseguimos obter esse abacaxi, mas nós conseguimos obter um abacaxi ornamental, porque a mutação não é dirigida. Então, quando surgiu a biologia molecular, a ideia inicial é que a gente pudesse dirigir um pouco mais não ser tão ao acaso o uso dessa técnica. E realmente, em alguns dos casos, é possível eu fazer isso. A biologia molecular, os programas, uma das partes da pergunta, é que quanto ao uso de técnica nuclear, existem instituições que aplicam biologia molecular e indução de mutação ao mesmo tempo. Eu tenho um caso aqui que eu posso citar, eu não vou citar o nome da companhia, uma companhia particular começou a fazer trabalhos de indução de mutação para aumentar a variabilidade genética, mas nós sugerimos que seria interessante que eles começassem a aplicar também, já que eles tinham um laboratório de biologia molecular, que eles começassem a aplicar também a biologia molecular associada à indução de mutação, através de um método chamado de Tilling. Esse método do Tilling, o que é? A pessoa, o melhorista, tem que ter uma sequência metabólica conhecida naquela cultura e ele quer fazer uma alteração naquela sequência metabólica. Então, ele faz o tratamento de sementes com raios gama, por exemplo, obtém a geração M1, colhe individualmente essa geração M1,
planta a geração M2 e ainda no estado de plântula, ele colhe as folhas e faz análise de DNA. DNA para aquela sequência metabólica que já é conhecida. Aonde ele perceber que houve uma alteração, eles voltam, que aquelas sementes da geração M1 são guardadas, eles voltam naquele saquinho daquela progênie e começam a analisar especificamente aquela progênie para ver que tipo de mutação ocorreu. Então, é um exemplo do uso da associação entre técnica nuclear e biologia molecular. Muito bem. A segunda parte é qual é o futuro da aplicação da energia nuclear na agropecuária? Também é uma pergunta muito importante. Eu me faço essa pergunta também, não é só quem foi perguntar. É uma situação interessante. Eu não sei se lembram de uma série de filmes chamado Duro de Matar. A indução de mutação tem passado por várias tentativas de morte, tentaram matar a indução de mutação por várias vezes, na verdade. É interessante que ela tem sobrevivido, apesar desses, vamos dizer, essas tentativas de se acabar com a indução de mutação. Na verdade, o que a gente percebe é o seguinte: a nível mundial, tem havido um aumento constante de número de cultivares liberadas por essa tecnologia. Atualmente nós temos 3.250, em 10 anos atrás eram 2.250, quer dizer, ainda se usa a nível mundial a indução de mutação no melhoramento de plantas. E atualmente, por exemplo, nós estamos trabalhando com culturas que nós nunca havíamos trabalhado antes com indução de mutação. Eucalipto, melão, melancia, mandioca, tínhamos tido um trabalho inicial. Então, mesmo no Brasil, ainda nós temos trabalho com indução de mutação. Agora, temos que ser realistas. Eu conheço, nessas pesquisas que eu falei em colaboração, nós conhecemos muitas instituições. E mesmo aqui na Exalc, nós já vimos mudanças que, sinceramente, eu não esperava que ocorressem em determinados programas. Então, às vezes o programa tem uma linha ótima, bons resultados, mas, de repente, o programa é interrompido. Então, eu sou muito realista em dizer que, por exemplo, aqui no Sena, eu não sei qual vai ser o futuro. Por enquanto, nós estamos trabalhando, eu sou professor Sena, e o professor Figueira, que é o outro melhorista do Laboratório de Melhoramento de Plantas, ele trabalha com biologia molecular, ele não trabalha com indução de mutação especificamente. Então, por enquanto, eu estou como professor Sena e estou trabalhando nessa área. Pelas tendências que a gente nota no Sena, inclusive esse plano que o Sena apresentou para a USP de 2018 a 2022, ele vai ser refeito agora, nesse segundo semestre. A tendência é que existem novas áreas de pesquisa que estão sendo preenchidas, inclusive por novos contratados. Aliás, excelentes novos contratados. Eu, como eles chamam de dinossauros, sou um dinossauro do Sena. Como um dinossauro do Sena, fico contente de saber o nível de pessoal que o Sena tem contratado através desses concursos recém-abertos. Então, é possível que não seja contratado alguém na minha área de indução de mutação. Então, o que nós estamos fazendo? Nós publicamos, por exemplo, esse livro que traz os princípios básicos em várias culturas. Esse livro foi distribuído para todas as bibliotecas que têm cursos de agronomia. Além do mais, nós pretendemos fazer que esse livro seja publicado online. Então, todas as referências, as centenas de referências na literatura que esse livro contém, a pessoa vai poder clicar aquele livro online e vai ter a referência. Então, nós estamos fazendo uma preparação para que esse uso possa continuar para quem puder fazer benefício no futuro. E um problema que pode ocorrer no futuro é que nosso irradiador, a sua atividade está decrescendo. Então, cada 5,3 anos, o cobalto 60 vai perdendo metade da sua atividade. Então, antes, o que nós irradiávamos com 9 minutos, agora está demorando 5, 6 horas. Daqui 10 anos vai demorar 12 horas, daqui 24 anos vai demorar um dia. Então, a nossa atividade vai diminuindo.
Mas nós temos atualmente técnicos, temos 2 técnicos que fazem radiação, um deles talvez possa se aposentar brevemente, mas o outro técnico, o Felipe, é mais moço, ele vai poder continuar a fazer radiação por bastante tempo, isso não vai haver problema. Então, no futuro, se não tiver alguém especializado nesta área, mas vão existir informações suficientes para que o melhorista que queira usar essa técnica possa enviar sementes para o Sena, e num curso online, nós também estamos já programando para fazer a partir desse ano, estou tentando a minha renovação como professor sênior por mais 2 anos, e a nossa ideia é fazer um curso prático online de indução de mutação, onde nós vamos fazer cultura por cultura, qual é a metodologia a ser seguida, quais os princípios básicos. Então, nós estamos já fazendo uma certa preparação para que essa ferramenta seja de utilidade para os que no futuro queiram fazer uso dela. Nós esperamos que isso tenha uma continuidade muito longa. Professor Tuma, eu pessoalmente tinha lido alguma vez artigos sobre pesquisas internacionais de radiação de grande valor econômico sobre frangos. E isto, o senhor tem algum comentário sobre isso? Sim, essa é uma área que o Sena também tem se dedicado na conservação. Talvez o senhor tenha querido se referir ao fato de que se pode fazer a irradiação de alimentos para conservação de alimentos. Então, esse frango pode ser irradiado, colocado em ambiente apropriado, com vácuo, e ser conservado por bastante tempo. E dessa maneira ele servir como alimento um certo tempo depois. Então, temos a conservação de alimentos por meio da técnica de radiação. Nós temos aqui um laboratório que faz esse tipo de trabalho. Na verdade, essa atividade teria sido muito mais incrementada se não tivesse havido um problema com um irradiador que o Sena encomendou por meio da FAPESP e conseguiu a aprovação desse irradiador semi-comercial. Esse radiador semi-comercial iria permitir, por exemplo, que grandes quantidades de alimentos passassem numa esteira por esse radiador e sofressem a radiação e fossem assim conservados. Mas houve um mau entendimento eu não vou citar o nome, de algumas pessoas que viram aquilo como se fosse uma coisa perigosa, um irradiador desse fosse perigoso para a comunidade de Piracicaba. Devo dizer que esse radiador já existe comercialmente no Brasil, aqui pertinho em Jaguariúna, por exemplo, e tem feito a irradiação de vários tipos de materiais. Eu tive um certo problema, eu era diretor do Sena nessa época, quando uma determinada procuradora me chamou lá para explicar o que era aquela irradiação, o que seria aquele radiador semi-comercial que nós iríamos ter aqui no Sena. Ela estava com medo, porque houve uma denúncia desse radiador, ela estava com medo desse radiador. Então eu dei um exemplo para ela, que ela não precisaria ter medo desse radiador. Eu falei, a senhora já deve ter tomado injeção. Se a senhora tomou alguma injeção, as seringas utilizadas para essa injeção foram irradiadas nesse radiador que nós temos aqui pertinho de Piracicaba. Então a seringa sofre uma radiação, porque a irradiação faz uma esterilização do material. Então o material não fica radioativo depois que ele sofre uma radiação com raios gama. Então, esses raios gama podem ser utilizados para conservação de alimentos, como o senhor bem lembra no caso do frango, com a conservação de grãos e esterilização de materiais. Nós estamos usando o nosso irradiador, como eu falei no caso da odontologia, tem mandado muitos materiais odontológicos para usar em suas pesquisas. Infelizmente, nosso irradiador já está com atividade muito baixa. Então, as doses que eles precisam é muito alta. Precisa demorar, às vezes, 10, 15 dias no irradiador para obter uma dose de esterilização de um material odontológico. Por isso, nós estamos até limitando um pouco esse tipo de radiação, que teria sido possível com aquele irradiador semi-comercial que, infelizmente, não foi ainda instalado. Eu tive uma conversa com o professor Diego antes da conferência, ele me disse que a doutora Tsai, que foi diretora do Cine, agora vice-diretora, esteve numa reunião
há pouco tempo lá em Brasília e parece que ainda esse irradiador pode ter um final feliz a sua história, porque já temos o local para ele ser instalado e já está até uma verba comprometida com esse irradiador. Quem sabe ele possa ser liberado para atender, por exemplo, esse tipo de pesquisa que o senhor falou, de conservação de alimentos de frango por irradiação. Certamente há muitas perdas econômicas significativas pelo não uso dessa energia nuclear na conservação. Me lembro também de notícias de irradiação de morangos para maior durabilidade e nós, como consumidores, muitas vezes compramos caixinhas de morango já bem mofadas, não é? E então, há muitas perdas e, do ponto de vista do consumidor, o senhor deu essa informação importante que eu acredito que uma parte da nossa população, pelo menos, tem esse medo de comer comida irradiada e ficar, então, nuclear nesse mau sentido, né? Bom, acredito que, então, poderemos encerrar agora. Agradeço bastante ao professor Augusto Thumann por essa esclarecedora apresentação, fazendo votos de que essa atividade continue e frutifique cada vez mais. E, assim que houver a edição pelo apoio do IA, esta conferência estará disponível no YouTube e poderá, então, ser vista por muitas outras pessoas. Então, novamente, nossos agradecimentos, professor Augusto. Eu que tenho que agradecer ao senhor e toda a equipe que foi responsável, professor Diego, que me fez o convite original, e todos os que apoiaram essa apresentação. Muito obrigado. Obrigado e um bom dia a todos.